Olá, sejam bem-vindos todos e todas do CC 103 e subsequentes. Aos receptores, eu sou aquele que é, essência eterna encarnada no momento presente, expressa no homem vivo, natural, espiritual, de carne, ossos e sangue, também percebido e dito através do som das palavras, Daniel Coutinho, et simila et idem sonas, o CC 1308, sem prejuízo. Para começarmos, gostaria de dizer que todo o conteúdo é de minha autoria e minha experiência como um homem vivo. Gratidão. Você está no sítio Nhandereco, assentamento Egídio Bruneto, Lagoinha, Vale do Paraíba, São Paulo. Desde a infância, sempre aproveitei bem as oportunidades que eu tenho na minha vida, assim, né? Por ser vários momentos de dificuldade, de risco. Então tem que ter bastante criatividade para superar esses momentos, assim, né? Quando criança, tive a oportunidade de passar numa exposição com a minha família e tinha um homem trabalhando com cestos de jornais, assim, ele cortava a folha de jornal em quatro partes e fazia tubinhos. Na ponta ele fechava com uma gota de cola, e aí com esses tubinhos de jornais velho ele fazia cestos assim, de vários tamanhos, de vários formatos, tinha vários cestos em volta dele assim já decorando o ambiente e tal, colorido, né, com vários tipos de trançado. E ver isso foi marcante para mim, assim, porque jornal a gente não pensa em muita coisa, né? Leu, acabou, no máximo aquela brincadeirinha, né, tal, de, né, se limpar com o jornal, mas sem muito futuro, assim, né? Dá pra fazer papel machê, né, várias coisas assim, mas esse lance do cesto, quando criança, me marcou muito, assim. E era uma coisa que seria muito fácil, porque uma gota de cola, eu conseguiria um tubo de cola para poder fazer os cestos. Então isso foi uma grande marcação na minha vida, assim, foi ter podido ver esses cestos sendo construídos assim ali no bosque. Foi muito legal. Bom, a partir desses cestos, né, desse passeio no bosque e vendo esses cestos de jornais velhos, eu passei a pensar muito mais nisso e me envolver muito mais nesse momento, né, assim, da minha própria vida, de não simplesmente brincar com o que já tinha, assim, né, mas sim recriar a partir daquilo que já não servia mais e poder reutilizar, assim, por exemplo, pegar uma caminhonetinha, um carrinho desses de plástico com formato de caminhonete e um outro desses de fricção com formato de um carro esporte, e aí juntar os dois um no outro e fazer um carro com roda grande, um carro esporte com roda grande, assim, isso é muito legal, assim, para uma criança poder ter a oportunidade de se desenvolver dessa maneira, né? Brincar assim com restos de brinquedos, é, poder ter esse espaço de criatividade para fazer esse desenvolvimento. Isso é muito importante, é, principalmente enquanto ser, assim, para o seu próprio desenvolvimento, você poder criar essa capacidade de se olhar e de poder saber que você pode construir coisas mesmo que elas já existam, assim, né? Você é capaz de construir, você é capaz de construir. Você não precisa pegar algo que já é pronto, assim. Isso era uma coisa que me chamava muita atenção, assim. Eu poder fazer, eu poder construir, eu poder montar uma coisa a partir daquilo que já tem ali, juntar com uma outra e assim fazer a minha diversão, minha brincadeira. Sendo assim, né, com o que pudesse ser transformado, o que tinha pudesse ser transformado, então passei a pensar em outras coisas, né, outros materiais. Aí peguei uma caixa lá de papelão dessas de compra comum e fechei ela assim por cima, né, cortei um quadrado,
colei uns pedaços assim de papelão como se fossem uns botões, umas coisas assim, e fiz tipo uma televisãozinha, né? E aí eu tinha visto em algum lugar uma historinha enrolada no papel assim, então eu peguei um cabo de vassoura velho, cortei ele no meio assim e coloquei furando a caixa assim. Coloquei a caixa deitada, cortei a frente e coloquei o pau, um em cima, um embaixo, e a história enrolada de cima até embaixo assim, e aí ia rolando em cima e ia aparecendo os quadros da história e quem estava atrás contando a história, lendo as frasezinhas ali atrás da imagem do quadro. Isso foi muito legal assim, porque vai abrindo, né, a mente, a ideia para novas oportunidades, novas possibilidades com as oportunidades que a gente já tem, né? E aí depois então, juntando aí mais caixa de sapato, caixa de pasta de dente e outros materiais que a gente tem em casa, encontra no dia a dia assim, montei um formato de como se fosse videogame, assim, o fliperama para brincar naquela televisão, mas só maquete mesmo assim, né? Mas por fazer, né? Por construir as coisas assim. E isso me abriu várias outras oportunidades, né? Que era isso, de utilizar os materiais que tinha em casa para poder fazer, reutilizar e brincar de novo assim. Depois dessa época mudei de cidade, de estado, né? E fui para um encontro Rastafari no aglomerado da Serra, lá em Belo Horizonte, onde fui morar na comunidade Roots Ativa com a minha companheira e nosso filho mais velho. Ficamos, além dos 7 dias do encontro, mais 4 meses morando e trabalhando junto com os projetos desenvolvidos lá na comunidade, que fazia de tudo um pouco, desde atividade com minhocário, de matrizes e humus, para compor minhocários domésticos de diversos tamanhos assim. E eles eram produzidos lá pela própria comunidade Roots Ativa no alto do aglomerado da Serra. Além de uma horta medicinal que eles tinham lá, né? E a gente trabalhava na feira de produtos orgânicos, então, com esse humo, os produtos da horta e alimentos veganos. Logo após esse período, a gente se mudou para o Vale do Paraíba, para o acampamento Egídio Bruneto, onde estamos até hoje. Porém, hoje já moramos na nossa própria parcela, como assentados da Reforma Agrária Popular. Na época em que nos mudamos para o acampamento, passei a construir muito mais com materiais que poderíamos encontrar em abundância e de graça na natureza e nas cidades, como a borracha, né, de câmara de ar, de bicicleta, de moto, de caminhão, carro, que serve para vários tipos de amarração, inclusive no tempo, assim, dura um bom tempo até. E lona também, bambu, né, que a gente reutilizava, e essa lona a gente também ganhava. Devido a alguns desafios encontrados pelo acampamento, nós tivemos que nos mudar várias vezes, então a gente reutilizava essa lona, essa borracha e às vezes até os bambus mesmo, para reconstruir os barracos em outros locais, né? Quando terminamos a construção do almoxarifado, a gente passou a construir uma biblioteca, porque a gente tinha conseguido uma doação grande de livro e a gente já tinha, né, uns livros que estavam guardados no almoxarifado, então a gente construiu uma biblioteca com lona, borracha, bambu, mas com tábua de guarda-roupa, caixa de feira de madeira, e assim se deu a nossa biblioteca. Tinha uma varanda, uma mesa, tudo com material reutilizado para a gente poder fazer a nossa biblioteca funcionar ali, né? Bom, seguindo, depois disso, plantamos muito no acampamento e construímos mais barraco, com mais lona e mais borracha, e passou o ano de 2016 e lá em setembro eu fui convidado para construir uma estrutura que abrigaria um evento
que ela teria que ter uns 20 metros por 8 metros, assim, mais ou menos. 18, 16, uns 160 metros quadrados, acho que é mais ou menos isso. E aí esse espaço teria que ser construído nos moldes da cultura dos acampamentos, assim, né? Bambu, lona, borracha. E então a gente, né, conseguir fazer essa construção com bastante qualidade, assim, né? Com o material que tinha lá no espaço e tinha um bambuzeiro desse comum e um bambu daquele maior, assim. Então a gente pôde construir uma grande estrutura bem forte, assim, com toda esse tamanho que era preciso para o evento, que se chamou Piraquaras, que foi construído pela companheira Andréia, que era gestora na época de um coletivo que chamava Casa Mix. Bom, depois de mais algumas mudanças e mais alguns barracos construídos com material reutilizado, recebi o convite para participar da construção da estrutura do Palco Revolução BH Stone Garagem Rock Festival, um evento de rock que fomenta e dá visibilidade a bandas de garagem de Belo Horizonte e da região. Na estreia, inclusive, tinha uma banda da Bahia. Fortalecendo a cultura e a cena local. É um projeto grandioso que tem sua estrutura quase que totalmente reutilizada. Bom, depois disso eu estudei por mais alguns dias e lendo, né, artigos na internet, em vários sites que falavam sobre as medidas e a força estrutural suportada para os pallets de diferente padrão com certificação internacional de qualidade. A gente procurou as melhores dimensões para o palco Revolução e a maior força estrutural suportada tanto estática como em movimento foi conseguida através de um pallet de certificação europeia. Ele tem 1,20 m por 1 metro de largura. Então, a capacidade dele é de 1.500 kg dinâmico e 2.000 kg estático. Então ela aguenta em cima dele assim 2.000 kg parado e 1.500 kg em movimento, assim, carregando 2.000 kg. Bom, então com certeza aguentaria uma banda, né? Um pallet desse assim. Isso fez com que a gente avançasse muito bem na construção do palco, assim. Teria força com folga para aguentar a estrutura. Chegando numa área total de 28,8 metros quadrados, com 6 pallets de largura por 4 pallets de comprimento. Então o pallet tendo 1 metro por 1,20 m, ficou o palco de 6 metros de largura por 4,80 metros de comprimento. Quase 6 por 5, ficou muito bom assim. Bom, a cobertura do pallet depois eu explico como que foi para ficar plano, liso e não ficar o chão de pallet, né? Ficar um chão liso para ser um palco. Bom, quando foi para construir as colunas que sustentavam toda a estrutura dos pallets unidos sobre elas, um desafio interessante assim, porque precisava de uma madeira que fosse suficientemente forte para sustentar todo esse peso e ao mesmo tempo tinha que ser leve, né? Porque são 2.000 kg de peso, mas 1.500 de um show, assim, né? 1.500 dinâmico, uma galera pulando ali em cima. Por ser relativamente leve, já logo pensei no eucalipto, assim, mas ele não serve. Quando eu cheguei lá na madeireira para conversar e saber mais, né, sobre a madeira e poder comprar, né, visualizar a madeira ali, o próprio operador da serra ali falou: ó, ela não vai servir para o que você está querendo não, ela vai abrindo. Eu, sem entender, continuei questionando e querendo saber o porquê que ele estava dizendo que ela não ia servir se eu ia fazer um furo no centro. Aí, então ele pegou e cortou um pedaço ali na hora assim e ele falou: escuta. E aí ficamos todo mundo quieto assim e olhando para a madeira assim e ela abrindo, crack, crack, crack. Então eu já logo de cara tive que dispensar o pallet, o
o eucalipto que seria, foi o primeiro pensamento assim. Bom, como não poderia ser o pallet, precisavam de uma madeira que fosse inativa então, porque aí ela teria aqui em abundância e a gente conseguiria atingir uma estrutura boa assim, né? Então, quando foi nesse momento assim, eu encontrei numa outra madeireira o cambará rosa, que ele também é chamado de mandioqueiro. Então fui pesquisar lá na internet e encontrei sobre essa madeira aí e vi que sim, seria possível construir com ela pela dureza do material e tal. E bom, com esse material checado, garantido, pude passar para frente, né? A parte da ferragem, que é o que pesa e que custa mais caro assim no orçamento, né? Assim mesmo, coloquei minha criatividade para funcionar com mais força, mais empenho e conseguir chegar em um formato para os pilares que precisariam de pouca ferragem, assim. O palco tem 6 por 4, né? Então cada ponta do palco tem uma coluna independente na extremidade, mas nas outras partes e nos outros pallets as colunas são divididas entre elas e cada coluna suporta 2 ou 4 pallets. Aí nesse sentido de 2 ou 4 pallets assim, a coluna teria que aguentar, né, esse peso e tal, e dividido ali sobre ela. Então cada coluna, né, pronta assim, né, que suportando 2 ou 4 e tirando as exceções das extremidades que são somente um pallet, corrigindo, né, os possíveis erros ali que tem no piso ali e tal, o pilar tem um comprimento, mas em cima a ferragem faz um ajuste ali na cabeça, de maneira que a gente tem ali até 15 centímetros para corrigir desnível do solo, assim, né? Entre os pontos da montagem do solo, do palco. O pilar ajusta 15 centímetros com a rotação da cabeça através, né, de uma barra roscada de 1 polegada, então que suporta até 1000 quilos antes de esmagar. Então, se cada pallet tem 4 pilares na ponta, a gente tem aí 1000 quilos pelo menos que ele aguentaria. Então ainda temos folga para poder, né, com 4 pilares a gente tem 4.000 quilos, então tem folga de novo para a gente poder aguentar o peso da estrutura e a banda. Depois disso, cada pilar ele tem também embaixo assim uma manta de borracha assim, de uns meio centímetro, que serve para ajudar a estabilizar o palco, né, no piso assim, né, a suavizar uns pequenos desníveis que teria ali embaixo do pilar. No total tem 35 pilares o pallet, na borda 20 pilares de 20 por 20 e no centro, né, os 15 do meio são de 15 por 15. Bom, com os pilares desenhados nos detalhes, pude partir para os pequenos detalhes da construção e montagem, como os pontos onde os pallets apoiam nos pilares e a junção entre eles, que foi feita com 4 pinos, tanto na cabeça do pilar embaixo, como uma chapa que é presa a um eixo que vem do pilar. Isso faz com que os pallets fiquem presos aos pilares e unidos entre si, e depois dessa união, segurando todos os pallets, tem uma cinta de catraca segurando. No comprimento dele a gente tem 2 e na largura a gente tem 3 cinta de catraca, então a gente trava ele como se ficasse uma peça só, vira os 24 pallets, se torna um piso único elevado do chão a 1 metro de altura. A camada que faz com que o palco tenha um piso liso e acústico foi um grande desafio.
pois o material novo para essa parte é muito caro e de difícil montagem, de certa forma. Então a criatividade teve que ser acionada com força novamente. Consegui chegar em uma configuração muito boa a partir de materiais totalmente reutilizados, como papelão, tecido e umas chapas de metal que encontrei em um depósito de material reutilizado, que eram daquelas antigas latas de óleo que vem uma chapa só inteira e aí corta e monta as latas. Então eu achei essa chapa inteira cheia de desenho de lata de óleo, e aí esse foi o piso, porque ela era exatamente o tamanho do palco, tirando uma pequena margem que sobraria de madeira do pallet, assim. Então ficou muito bem assim como o piso do palco, e sobreposto daí então o papelão e um tecido com uma cola para poder fixar tudo, além dos pregos segurando tudo. Gratidão por sua atenção e a sagrada presença eu sou.